Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui, olha, Juntos na Escuridão, de Diana Gruver, Depressão, Dúvida e Fé na História de 7 Cristãos. Eu não me lembro de ter feito algum vídeo aqui no canal de livro, né, da editora Mundo Cristão, mas recentemente eu me deparei com esse material, um trabalho que, enfim, peguei para fazer, e eu fiquei surpreendido com esse material especificamente, dado o tema, né, falar de depressão é pegar um assunto muito sensível para muita gente, né, porque em alguns casos lida diretamente com lutas e tensões das pessoas, e isso é algo assim que deve ser feito com responsabilidade, né? Mas eu achei interessante a forma como esse livro trabalha essa questão, porque a autora aqui, a Diana ou Diana Gruver, né? Enfim, aí vamos ver qual é a pronúncia. Ela está escrevendo para aqueles, então, que sofrem desse mal, que sofrem desse problema. E ela também passou por isso, ela também lidou com a depressão durante muito tempo. E em momento algum ela fala de cura, né? Então, o que dá a entender que é algo que ela lida também ainda na sua vida. Além do seu exemplo, né? Além da sua própria história de vida, então, ela ainda vai trabalhar a vida de mais 7 pessoas na história da igreja, 7 cristãos aí, entre homens e mulheres, que têm histórias de lidar com a depressão, alguns com história de superação, vamos chamar assim, né, como alguns gostam de dizer, mas o ponto que ela enfatiza é o fato de que lidaram com a depressão, tiveram depressão, lidaram com ela, conviveram com ela, e o seu foco aqui não é nem mostrar, nem tanto se preocupar em trazer uma certa fórmula específica de cura ou de tratamento, mas é mostrar como que eles passaram por isso, como que Deus cuidou deles em cada uma, Deus cuidou de cada um deles perante essa situação, sofrendo com essa situação. A primeira história que ela vai trabalhar na introdução é a própria história, então vai contar dos momentos que teve, vai contar da forma como lidou, vai contar alguns relatos ali de como que às vezes o sofrimento era tanto e ela procurava companhia, não tanto pela companhia, mas simplesmente para não ficar sozinha, porque a solidão era uma coisa que assolava ela demais. Depois ela vai entrar na história, por exemplo, de Martinho Lutero. E é interessante a perspectiva dela, porque ela mostra um Lutero que antes da conversão já mostrava aquela personalidade, né? Já afetada por essas questões psicológicas, o terror da perdição, a maneira como ele lidava ali ainda no mosteiro, né? Procurando ser o melhor monge, procurando fazer as coisas da melhor maneira. Tudo bem, tem a questão espiritual por trás, mas ela mostra que essa personalidade já era uma personalidade que demonstrava então aí alguns traços, né, de questões psicológicas, e ela vai trabalhar a história de Lutero, e ela vai mostrar que mesmo depois então de tendo reconhecido a mensagem do Evangelho, tendo se convertido, né, Lutero ainda enfrentou lutas, dores e sofrimentos, né? A esposa dele teve alguns abortos, né? Perdeu uma filha, né, a Madalena, com apenas 13 anos de idade, morreu nos braços dele, né? Assim, e ela vai colocar aqui citações dele do sofrimento, de como lidou com o sofrimento, de como trabalhou com o sofrimento. É bem encorajadora essa história. Depois ela pega a história de Hannah Allen, uma mulher do século XVII, que lidou também com a depressão. O marido vivia viajando e numa dessas viagens de barco, o barco naufraga e ela perde o esposo, então fica viúva, né? E tinha um filho pequeno e, enfim, uma situação agora de luto extremo e com a criança pequena para cuidar, e enfrentou, assim, passou horrores, sofreu horrores com isso, né? Ao ponto de não querer sair de casa e descuidar da própria higiene, descuidar do próprio filho, e teve a graça de Deus de uma família, então, de cristãos
que de certa forma já estavam engajados no tratamento, né, do que eles chamavam de melancolia na época. E eles a acolheram e insistiram e conseguiram cuidar dela e trazer um certo alívio para ela. Vai falar de David Brainerd, né? História conhecidíssima aí de David Brainerd, o pregador, né? Que foi genro de Jonathan Edwards durante um tempo e dedicou a sua vida a pregar para os índios, né? Os nativos norte-americanos, e morre, né? Morre muito cedo, morre com 29 anos, e vai contar como que David Brainerd se cobrava muito, exercia uma cobrança, uma pressão de resultados das coisas onde ele estava envolvido, da pregação do evangelho, e como que ele sofria ao ver, ou melhor dizendo, ao não ver os resultados da maneira como ele queria, sofria bastante e levava ele então a esse quadro de angústia, né? E ela vai mostrar como que ele descreve isso, porque nós temos o diário dele, como que ele descreve isso, cada fracasso, né? Um dos fracassos que ele considerou sobre si durante muito tempo foi o fato de que o próprio tradutor, né, que trabalhava com ele, não se convertia, não se rendia a Cristo, e aí, num dado momento, ele se converte, e ele vai dizer, olha, essa foi a grande alegria da minha vida, mas, enfim, lutou com essa questão de dor, de sofrimento, de cobrança muito grande. E um ponto que eu achei interessante aqui na história do David Brainerd é a preocupação que a gente precisa ter com o cuidado da saúde, né? Muita gente, às vezes, exalta demais o que aconteceu com o Brainerd, mas lendo a história dele, a gente percebe que talvez se ele tivesse pisado um pouco no freio, tivesse voltado, procurado ajuda médica, talvez teria vivido um pouco mais para continuar pregando mais ainda o evangelho. Mas enfim, é uma análise que se faz hoje, né, século XXI, de uma coisa que está lá para trás e tudo mais. Mas acende esse alerta para a gente. E se envolva sim na obra de Deus, se envolva sim nas coisas do Senhor, mas se preocupe com a sua saúde, né? Isso é importante, essa preocupação com a saúde, cuidar da saúde, e isso glorifica a Deus, né? Vai falar aqui de William Cooper, talvez a história mais triste de todas elas, né? É um homem que ouvia vozes, é um homem que foi, assim, muito, mas muito atormentado. Mas encontrou uma maneira de lidar com isso por meio da poesia e das músicas, né? Compôs músicas, foi um grande poeta aí da igreja, mas foi alguém de uma personalidade muito mórbida, né? Interessante essa história dele. E essa maneira, então, como ele lida com isso, compondo músicas, compondo poesias, né, foi algo interessante demais também de ser mencionado aqui. Vai falar de Charles Spurgeon, né, o príncipe dos pregadores, que o que vai colocar Spurgeon, né, na depressão, no mal que ele passa, é aquele acontecimento de que a igreja está lotada, ele vai começar a pregar, ele está começando a pregar e de repente alguém grita fogo, né, e as pessoas são pisoteadas, né? 7 pessoas morrem e diversas são levadas para o hospital muito feridas. E aquilo, assim, foi difícil para Spurgeon lidar com isso. E ela vai contar também que, além desse fator psicológico, teve o fato físico também, né? Spurgeon sofria de gota, que é uma doença que causa dores excruciantes no indivíduo, né? E então ela vai trabalhar essa somatória de um fator psicológico, de um trauma psicológico com essa questão física que colocaram ele nessa depressão, né? Colocaram ele nessa situação de grande angústia e sofrimento. Vai falar sobre Madre Teresa de Calcutá. Ela coloca aqui também um dos personagens, uma das pessoas, um dos testemunhos, vamos chamar assim, de uma pessoa da denominação católica, e que é interessante aqui a história dela porque ela é vista, né, tem aquele sorriso característico e é vista como alguém com esse altruísmo que, enfim, dedicou a sua vida para cuidar dos pobres, para cuidar das pessoas necessitadas, mas era alguém que sofria, era alguém que lidava com o sofrimento, era alguém que, inclusive, após a morte dela, se levantou algumas polêmicas, porque encontraram-se algumas correspondências onde ela chegava a duvidar da existência de Deus, a questionar, melhor dizendo, questionar a existência de Deus. E alguns tentaram acusá-la por causa disso. E aqui a autora vai trabalhar e vai mostrar que essa noção dela de questionar a existência de Deus não era por uma simples falta de fé ou algo do tipo, mas era a maneira como ela lidava com o sofrimento, aquela falta de resposta, aquela falta de ouvir a voz de Deus, o silêncio de Deus é que levava ela a ter esses questionamentos, né? Vai mostrar também, fechando então
a história de Martin Luther King, o grande personagem ali aí na luta pela igualdade civil nos Estados Unidos, que também dedicou sua vida para lutar em prol do outro, em prol dessa busca, então, por essa igualdade civil, e era alguém extremamente depressivo. Ela cita aqui no livro um momento, uma cena, onde o Luther King vai discursar numa ocasião e ele está extremamente abatido, extremamente desmotivado, e algumas pessoas, uma cantora que está ali, ela começa a cantar aquela música, né? Vem com Josué lutar em Jericó. E as pessoas, a multidão começa a cantar também, e aquilo injeta um certo ânimo no Luther King. Tem o vídeo no YouTube, eu fiz questão de pegar, pausar e ir lá ver o vídeo, e realmente é da maneira como ela descreve, né? Você vê que ele tá com aquele semblante caído, aquele semblante pesado, e a irmã começa a cantar, e as pessoas se levantam cantando, batendo palma, e o semblante dele muda, e então ele começa a discursar aquele discurso, né, forte, como eram os discursos do Luther King. E tudo isso para mostrar a forma como se pode ajudar, né? Ela vai mostrar isso, que as pessoas ajudavam o Luther King, não simplesmente tentando dar conselhos, tentando falar com ele, levanta da cama, sai daí e tudo mais, mas de forma prática, cantando louvores com ele, né? Ou acompanhando, ou encorajando a fazer aquilo que ele tinha que fazer. Muito legal, gente. Assim, eu gostei bastante. Na conclusão, ela traça ali 10 pontos para aqueles que estão empenhados na ajuda a quem sofre com depressão, 10 sinais que devem ser analisados, percebidos, e ela vai falar sim sobre a questão da busca de ajuda profissional. Esse é o ponto, né? Ela não foca simplesmente na questão espiritual, falando que a depressão deve ser coisa de quem não ora, de maneira nenhuma. Ela mostra que as causas são causas que podem ser genéticas, podem ser físicas, podem ser espirituais também, mas que o tratamento ele também engloba essa questão mais integral, né? Que ele envolve a questão da oração, a questão do exercício religioso, mas ele envolve também a busca de um profissional, a busca de remédios, de tratamento, tudo isso para auxiliar. E ela vai citar aqui alguns puritanos, né, como por exemplo Richard Baxter, que foi alguém que atuou nessa área também da depressão, que na época era chamada de melancolia, e era alguém que aconselhava e instruía as pessoas a procurarem ajuda médica também, né? Ela vai mostrar esse ponto. Gente, muito legal, gostei do vídeo, a argumentação da autora é muito interessante, a forma como ela constrói aqui a sua argumentação, a forma como ela constrói as histórias, né? A forma como ela compõe as histórias é uma forma cativante, é uma forma que te prende. E é um livro assim, de fácil leitura, a gente está falando aqui de 200 e poucas páginas, não tem nem 250 páginas, os relatos são bem sucintos, muito objetivo, gostei bastante, histórias inspiradoras e histórias que, assim, pelo menos do meu ponto de vista, ajudam a gente que, mesmo você não sofre de depressão, mas te ajuda a a contemplar a coisa de uma forma mais ampla e conseguir ajudar de uma forma mais próxima, de uma forma com mais empatia. Gostei do livro, vale a pena. Vou deixar, como sempre, o link na descrição aqui. Você comprando por esse link, você contribui com o nosso canal. E agora, aquelas coisas de sempre que a gente sempre fala aqui. Se inscreve no canal. Gostou do vídeo? Foi legal? Te interessou? Se inscreve no canal. Curta aí o vídeo, compartilhe, envie esse vídeo para pessoas que estão atuando aí na área de aconselhamento, para verem aqui essa apresentação, quem sabe, né? É um livro que elas precisam para lidar com esses testemunhos nos seus aconselhamentos. Então, compartilhe o vídeo, né? Indica o vídeo aí para as pessoas, para a gente continuar, então, trazendo esses materiais aqui para vocês, né? Para o YouTube, a plataforma, ver que você está gostando aqui do material que a gente traz, né? Por meio da sua curtida, do seu compartilhamento, da sua inscrição, e distribuir isso para mais pessoas, entregar esse vídeo para mais pessoas. Eu vou ficando por aqui. Tchau. Até os próximos vídeos do canal.